Fala galera, beleza? Bem gente, hoje nós vamos estar falando de um componente muito importante que existe no seu computador e que é responsável pelo gerenciamento de várias tarefas dentro do seu computador, inclusive a identificação dos dispositivos que fazem parte dele. Hoje nós vamos estar falando sobre a BIOS. O que é a BIOS? Como você pode atualizar, se pode, né? E quais são os riscos envolvidos nisso. Entendeu, gente? Mas antes de começar o vídeo, vou pedir algo muito importante para vocês, que vocês se inscrevam aqui no canal clicando no botão inscrever-se. Também vou pedir que ative o sininho de notificações, é muito importante, sem ele vocês não recebem a notificação. E curta os vídeos dando like, tudo isso ajuda muito o canal. Mas também vou pedir outra coisa, hoje eu estou disponibilizando no canal 3 links, um para o Apoia-se, um link para uma conta bancária e um link do PayPal. Essas 3 opções são para vocês poderem ajudar o canal financeiramente com doações. Vocês podem doar o que vocês quiserem. E essa doação que vocês vierem a fazer vai reverter tudo para o canal. Para brindes, prêmios e toda a coisa que eu puder trazer aqui para enriquecer mais o canal. Então eu conto com a ajuda de vocês, tá bom, gente? Bem, gente, como eu falei no início do vídeo, hoje nós vamos estar falando da BIOS. Aí você vai perguntar para mim, Marcelo, o que é BIOS? Bem, gente, BIOS é um aplicativo, um programa que é responsável por executar uma série de tarefas no seu computador. Na verdade, a BIOS é uma herança antiga lá dos primórdios do computador. Na realidade, ele já está até sendo substituído, mas por enquanto ainda é muito usada, entendeu? É usada pra caramba. E a BIOS, ela tem a função, na realidade, de iniciar os sistemas operacionais que estão instalados na máquina e as tarefas mais importantes dentro do seu computador. Então, eles iniciam o sistema operacional que você instalou e várias tarefas ali. As tarefas que ele faz são identificar todos os hardwares que estão dentro do computador, fazer monitoramento de vários sistemas dentro do computador, se determinada peça está com muito calor, se uma determinada porta está funcionando, controle do relógio interno, que é muito importante. Então, ele gerencia todas essas informações. Ele é extremamente importante. A BIOS é extremamente importante. E a BIOS no computador, ela fica armazenada num pequeno chip. Um pequeno chip fica armazenado com todas as informações. Quando você inicia o computador, aquela leitura que aparece, aquela tela aparecendo com as informações, aquilo é a BIOS. A BIOS, o programa BIOS sendo iniciado, entendeu? Tem a versão da sua BIOS, tem tudo bonitinho ali, entendeu? Porque toda a placa-mãe tem a sua BIOS com a versão que está ali. São as instruções para identificar determinado processador, grupos de processadores, para identificar se ele faz leitura, no caso de um determinado SSD, se ele faz a leitura de uma determinada porta USB, ele faz todas essas funções, ele tem todas essas funções. A BIOS é muito importante. Como eu falei, a BIOS é muito antiga, desde o primórdio da computação. Claro que já está começando a ser substituída por uma função muito mais avançada, entendeu? Mas em outro vídeo eu vou falar sobre a substituição da BIOS, o que vai vir no lugar da BIOS. Depois eu vou fazer um vídeo específico falando sobre isso. Mas bem, são instruções para você poder colocar determinado tipo de processador. Você tem o sua BIOS, fala que você pode usar processadores até, digamos, 6ª geração. Ou que algum processador específico só funciona até um determinado processador específico. É isso que a sua BIOS determina. Mas aí você quer colocar um outro processador, quer colocar novas instruções para melhorar o desempenho do seu computador. Você quer fazer isso? Para fazer isso, você tem que ver se aquela versão da sua BIOS que está instalada naquela placa-mãe específica tem uma atualização. Então você tem que entrar no fabricante da sua placa-mãe. Digamos, uma placa-mãe ASUS. Você tem uma placa-mãe ASUS aí, uma determinada placa-mãe, você vai lá, vê a versão da sua BIOS, vê a placa-mãe que você tem. Aí você vai lá e vê. Aquela versão de BIOS
foi, digamos, criada, foi desenvolvida em 2016. Nós estamos em 2022 e você nunca atualizou. E aí você quer atualizar para você poder colocar novos processadores. Você soube que existe uma BIOS que permite que você possa colocar novos processadores. Você tem que ver se sua placa-mãe tem uma atualização de BIOS para você poder instalar. Bem, tem. Tá lá, a BIOS bonitinha, dentro da sua placa-mãe, uma versão nova, você pode fazer a instalação. A instalação em si é bem simples. Basta você baixar a BIOS e aí seguir os passo a passo que estão ditos lá no site do fabricante e fazer a atualização. A atualização é basicamente reescrever os dados que estão dentro da sua BIOS, dentro do chip. Ele vai reescrever. Depois que reescreveu, ele vai inicializar e, se tudo deu certo, vai lá estar os novos parâmetros da sua placa-mãe, vão funcionar e você vai ter a atualização para você colocar determinado tipo de processador. Pronto. Mas nem tudo é um mar de rosas. Na verdade, muita coisa pode dar errado nesse processo. Por quê? Quando você inicia a gravação, ele vai apagar os dados anteriores. E se houver uma queda de luz, mesmo por um segundo, ferrou tudo. Você perde todos os dados da sua BIOS e você, na realidade, perde a placa-mãe. Ela fica inutilizada. Para vocês terem uma ideia, se houver uma queda de energia, ferrou tudo. Você perde as informações da sua placa-mãe. Sua placa-mãe fica inutilizada. E não adianta, fica inutilizada. Claro que você pode trocar a BIOS, porque é um chip. Você pode tirar o chip e colocar um outro chip. Já aconteceu isso com um primo meu, que ele fez a atualização, acabou a luz nesse caso, acabou a luz, e ele perdeu estava com a placa-mãe inutilizada. O que ele fez? Ele comprou a mesma BIOS da placa-mãe que ele tinha, foi lá e substituiu e ela voltou a funcionar. Bem, isso porque era um desktop. Se for um notebook, aí é muito mais complicado, porque geralmente essas BIOS do notebook vêm soldadas, que é tudo soldado. Uma ou outra não vem soldada. Então, você terá que levar o teu notebook para uma empresa para consertar. Eles vão ter que abrir, soltar a solda e colocar a nova BIOS. Aí você vai ter a placa-mãe de volta. Isso é um dos problemas que pode acontecer. Outro problema, você pode colocar a BIOS errada, a versão errada, que não é compatível com a sua placa-mãe. Aí você perde também. Você vai ter que fazer o mesmo processo. E outro problema que pode acontecer, mesmo a BIOS sendo indicada para sua placa-mãe, pode acontecer algum problema. E por algum problema, ela pode ser incompatível. Pode acontecer, já vi isso acontecer. E não houve queda de luz, não houve nada disso. Então, a atualização de BIOS tem que ser feita com muito cuidado. Não pode ser feito por uma pessoa que não sabe nada, ou mesmo que sabe muito pouco. Eu sei bastante e eu penso 10 vezes em fazer uma atualização. Eu penso 10 vezes. Gente, a atualização só deve ser pensada se você está com um dispositivo, está com um processador, quer colocar um processador novo, entendeu? Quer colocar um processador novo, você já viu que a sua placa-mãe suporta esse processador novo, mas tem que ser feita a atualização da BIOS para suportar, entendeu? Tem que ser feito dessa forma, aí sim vale o risco. Aí sim vale o risco. Mesmo assim é um risco. É realmente um risco. Ah, mas Marcelo, eu não tenho bala na agulha para comprar uma placa-mãe, mudar tudo, ou comprar um computador novo para poder fazer isso. Se eu posso somente mudar a BIOS, comprar a determinada peça e colocar. Sim, mas é um risco que você vai correr. Então você tem que pensar muito antes de fazer uma atualização da BIOS. Tem que pensar muito, mas muito mesmo. Porque numa brincadeira dessa, você pode inutilizar sua placa-mãe. Se for um computador desktop, você tem até acesso à placa-mãe, você pode até substituir a BIOS. Mas se for um notebook, cara, você pode perder a tua placa-mãe, pode perder o computador. E aí, a grana que você iria economizar para não comprar um novo computador, um novo desktop, um novo computador, você vai ter que gastar fazendo a manutenção com um técnico. Que às vezes, e não é barato, tá? Eles vão ter que abrir o computador, vão ter que achar a BIOS, ainda achar o mesmo padrão de BIOS, o mesmo BIOS. E para você às vezes fazer isso é complicado, principalmente nesse período de pandemia,
que a gente está com poucas peças em estoque. Então, é mais complicado ainda. Bem mais complicado. Então, gente, finalizando. Só faça atualização de BIOS se for extremamente necessário. Se não for, deixa a BIOS quietinha lá e não atualiza, entendeu? Não atualiza. Tem que ter cuidado. Entendeu, gente? Bem, galera, o vídeo de hoje é o vídeo do Espaço Tech. Hoje eu falei sobre a BIOS, o que é a BIOS, se pode ser atualizado e se tem algum risco. Eu passei todas as informações sobre esse assunto aqui. Entendeu, gente? Bem, galera, o vídeo de hoje é o vídeo do Espaço Tech. Hoje ainda vamos ter mais um vídeo, na realidade uma gameplay, a gameplay de Minecraft, às 3 horas. Entendeu, gente? Bem, galera, vou ficar por aqui. Até mais tarde. Tchau!